paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir este vídeo, que Deus já abençoe sua vida. Desde já, eu peço para que você se inscreva no canal e deixa o seu joinha aí, comenta, irmão, deixa seu comentário, é muito importante compartilhar esse vídeo, você vai estar nos ajudando. Te peço por gentileza, Deus vai estar assim abençoando a minha vida e abençoando o trabalho ao qual estou fazendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer o debate ao qual o Senhor colocou em meu coração, e é o debate acerca do divórcio. E aí, esse debate gera um tema: divorciado pode dirigir uma igreja ou não? Pode estar na frente de um trabalho da igreja ou não? Esta é a pergunta. E para isso vieram o pastor Levi e também o pastor Juliano Fraga. O pastor Juliano Fraga, para quem não conhece, é da Igreja Assembleia de Deus, de Ministério Belém, em Campinas. Ele tem graduações, ele é bacharel de teologia, ele pela Uniceusma, também formado pela faculdade Betesda, também tem formação no grego e no hebraico. Tem também o pastor Levi, para mim não me alongar muito, que é o pastor Levi, é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Ferreira. E quem não conhece o pastor Levi, ele é formado em teologia, também tem a formação em educação cristã pela Escola Superior Evangélica. Ele também é o autor do livro Janelas Abertas em Tempo de Crise. Então, aqui haverá esse debate. Então, desde já, eu já peço, senta o dedo no like, compartilha o vídeo em nome do Senhor Jesus e vem conosco para ser agraciado e a gente poder entender e entrar juntos dentro deste assunto. O tema é pegado, como disse aqui o Juliano. Um pastor divorciado pode dirigir igreja? Juliano, vou começar com você, meu irmão. Mandei. Primeiramente, pastor, antes de entrar se pode ou não pode, fica aqui bem claro que Deus, ele sempre abomina. Deus, ele odeia ou aborrece, na melhor expressão, o divórcio. O casamento é uma instituição divina, Gênesis 2, 23, 24, Mateus 19, versículo de número 9. Nós temos a ideia de que existem alguns pilares também no casamento. Ele é heterossexual, monogâmico e também dissolúvel. Agora, quando eu olho para a Bíblia, nós temos algumas representatividades dentro de algumas eras ou dispensações, como por exemplo Adão, representante da raça humana, com uma esposa, Noé no governo humano, Deus preservando a família com a esposa. No período da lei, nós temos a pessoa do sacerdote, significativa a ideia do exercício serviçal a qual Deus escolheu para ser o modelo de liderança e tratar das coisas de Deus, e sacrifícios, enfim, todo aquele ritual levítico, casado, governando ali a sua casa. E quando nós nos remetemos para o Novo Testamento, nós temos também a figura da liderança, casado, marido de uma só mulher, ainda que existem algumas interpretações para isso, e também que governe bem a sua própria casa. Ao meu ver, o pastor divorciado, ele pode liderar a igreja? Nós não temos um texto bíblico para dizer não, ele não pode, mas precisamos entender como foi esse divórcio. Esse divórcio é bíblico, porque existe um divórcio bíblico, com textos bíblicos, e no desdobramento do programa nós podemos tratar deste assunto. Mas tendo o princípio do casamento, da instituição divina, o modelo ideal é o marido com a esposa. E o pastor sozinho, mesmo em um divórcio bíblico, eu acredito que ele vai ter dificuldades para exercer como o modelo bíblico do pastor com a esposa, até mesmo para aconselhamentos ou coisas do tipo. Volto a dizer, ainda que permite-se, o pastor, biblicamente nós não temos essa ideia de que o pastor divorciado ele não pode
biblicamente. Agora, o pastor que se divorciou, onde ele é o causador de um adultério, por exemplo, aí eu não vejo como esse pastor continuar exercendo o seu ministério sendo o pastor da igreja. Ok, pastor Levi, pastor divorciado pode dirigir a igreja, pode continuar na direção do trabalho depois do divórcio, depois de sofrer um divórcio? Olha, eu não vejo impedimentos. Nessa parte aqui, eu concordo. Vocês deixem um comentário aí. E aí, você concorda com isso? Discorda com isso? Vamos assim dizer, de um aspecto geral. Realmente não há nenhuma recomendação bíblica e algumas exigências que às vezes a gente coloca, por exemplo, marido de uma só mulher, como diz o pastor Juliano, tem as interpretações, mas não é só isso que exige de um ministro. Se exige muitas outras coisas de um ministro, e nós temos ministros aí ocupando o púlpito que não cumprem essas outras exigências bíblicas, né? Então, para ser de fato coerente, então teríamos que juntar todo aquele alistamento que Paulo dá a Tito, dá a Timóteo, e dizer, você não tem, então você também não pode dirigir uma igreja. Não é só por causa do divórcio, né? Por exemplo, o camarada que não governa bem a casa. Não governa bem a casa. Assim, né, Levi? De torpe ganância, não é hospitaleiro. Então tem uma série de recomendações que a gente tá cheio de pastores que não são, e a gente não vê nenhuma objeção dele pastorear a igreja. Então, mas tá certo isso? Não tá certo. De um aspecto geral, a ideia é que as pessoas deveriam ter aquelas qualidades. O que a gente percebe é que, assim, ninguém consegue ter todas as qualidades em tudo. Isso é o ser humano. O ser humano é imperfeito. Ele tem qualidades de um lado e tem defeitos de outro. Então, é assim que a obra de Deus é feita. Deus não escolheu fazer obra com anjos com perfeição. Deus escolheu fazer a obra com seres humanos imperfeitos. E a gente tem que conviver com essa situação da imperfeição. Então, por exemplo, o Juliano falou até da questão, mas se o divórcio foi causado por uma infidelidade do próprio ministro e tal. Mas aí, então não tem perdão mais. Não, mas nós precisamos, pastor Levi, desculpa interromper, nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, não soteriológico. Claro que há perdão. O assunto não é esse. Ele vai pro céu. Dentro da soteriologia, ele arrependido e não se casando com uma outra pessoa, até porque este que cometeu adultério, se ele se separar e casar com outra, palavras de Jesus, ele comete adultério. E quem se casou com ele também comete adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí a Bíblia diz isso. Agora, ele cometeu adultério, ele é pastor, ele cometeu adultério, ele se arrepende. Claro que há perdão para ele, mas nós estamos tratando de um assunto eclesiológico. Igreja, ele cometeu adultério, se divorciou e está com uma outra mulher em adultério, ele não tem qualificação nenhuma para assumir igreja. Essa questão de estar em adultério também é questionável, porque quando Jesus fala do repudiado, há uma diferença entre a carta de divórcio e o repudiado. O repudiado era a mulher que era repudiada sem carta de divórcio. A carta de divórcio, nas escrituras, sempre foi uma quebra de aliança. Você começa lá desde Moisés. Deu a carta de divórcio, pode casar com o próximo camarada. Carta de divórcio é carta de divórcio, quebrou a aliança. Não existe mais uma aliança. E quando não há carta de divórcio, a aliança anterior está válida. Então ele diz, a repudiada. A repudiada é aquela... Mas o João casou com a Maria e o João é pastor. Acho que é isso que o pastor Juliano está falando. O João e a Maria são casados e o João é o pastor da igreja X. E aí o João apronta. E aí depois que o João apronta, a Maria prefere descontinuar, como dizem os juristas, o casamento. Ela fala, não dá. Biblicamente ela tem esse direito. O João, ele pode ser salvo, sim. Ele se arrepende, confessa e deixa alcançar misericórdia. Mas o João, a pergunta vai para o Juliano. O João que é arrependido, está arrependido, ele pode? Ele é adúltero. Ele que adulterou. E por causa disso acabou o casamento. O primeiro nível da pergunta ele pode dirigir uma igreja? O segundo nível da pergunta para mim é para ele. Para os dois. E a segunda pergunta para o João, ele nunca mais vai poder casar? Nunca mais na vida? Então eu pergunto para você o seguinte, se essa mulher não largar o João e perdoar ele pode continuar dirigindo a igreja? Então o problema não é o adultério. O problema é que se ele se divorciou, se ela resolve se divorciar. Olha, essa colocação dele é interessante. A colocação do pastor Levi, ela predomina muito
o âmbito, eu posso dizer, do que alguns são hoje, que são legalistas. E esta colocação dele é interessante. Então, se ela resolve ficar com ele, não tem problema ele pastorear. Agora, se ela Depois do pecado e arrependimento. por exemplo, ele peca, pede perdão para a mulher fala, não, tá perdoado, ele continua dirigindo a igreja porque houve perdão. Agora, se ela não perdoa e sai fora da aliança, aí ele não pode mais dirigir a igreja. Mesmo estando arrependido. Eu tenho casos, por exemplo, lá no ministério, de pessoas que a mulher largou o cara e foi embora. Eu vou tirar a igreja do cara porque a mulher largou e ele foi embora.